Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 4. As ilusões do ego. Seção 1. Ensinamento certo e aprendizado certo. Um bom professor esclarece as suas próprias ideias e as fortalece por ensiná-las. O professor e o aluno são iguais no processo de aprendizado. Eles estão no mesmo nível de aprendizado e, a menos que compartilhem suas lições, lhes faltará convicção. Um bom professor tem que acreditar nas ideias que ensina, mas tem que preencher ainda outra condição. Tem que acreditar nos estudantes a quem oferece as ideias. E é isso que Cristo fez aqui, né? Faz com a gente. Ele acredita que cada um de nós tem toda a potencialidade para acordar desse mundo de ilusões. Muitos montam guarda sobre suas ideias porque querem proteger seus sistemas de pensamento assim como são. E aprendizado significa mudança. E isso é verdade, né, gente? Toda vez que a gente modifica alguma coisa no nosso comportamento, no nosso modo de pensar, de enxergar a vida, mudou realmente alguma coisa. O nosso olhar mudou, o nosso comportamento muda a partir do sistema de pensamento que foi também transformado. A mudança é sempre amedrontadora para os separados, pois não podem concebê-la como um movimento em direção a curar a separação. Então, a mudança é esse movimento que nos leva à cura da própria separação, desse entendimento de que não estamos separados. Eles sempre a percebem como um movimento rumo à maior separação, pois a separação foi a sua primeira experiência de mudança. Então, para aqueles que se enxergam como separados realmente de tudo e de todos, fazer esse movimento de mudança realmente é assustador, amedrontador, porque vai precisar liberar crenças, abrir mão de crenças muito profundas. Acredita que, se não permitir que nenhuma mudança entre no seu ego, achará paz. Essa profunda confusão só é possível se afirma que o mesmo sistema de pensamento pode se erguer com base em dois fundamentos. Nada pode alcançar o espírito a partir do ego, e nada pode alcançar o ego a partir do espírito. Então está aqui um entendimento bastante relevante. A gente nunca vai alcançar o espírito agindo pelo ego, através desses condicionamentos que o ego impõe na nossa mente. E também jamais estaremos aprisionados ao ego se agimos, pensamos e sentimos a partir do espírito. O espírito não pode fortalecer o ego, nem reduzir o conflito dentro dele. O ego é uma contradição. O seu ser e o ser de Deus estão em oposição. O ser criado pelo ego e o ser que é divino, que é a outra face de cada um de nós. Eles estão em oposição o tempo inteiro. Eles se opõem na origem. Na origem, porque um é uma ilusão e o outro realmente é verdadeiro. Eles se opõem na origem, na direção e no resultado. E cada sistema de pensamento vai levar a gente a ter um resultado aqui na vida diferente do outro, né? São fundamentalmente irreconciliáveis porque o espírito não pode perceber e o ego não pode conhecer. Portanto, não estão em comunicação e nunca podem estar em comunicação. Por quê? Porque o espírito não pode ser baseado em ilusões e o ego, ele se baseia unicamente nessas ilusões. Apesar disso, o ego pode aprender, mesmo que o seu fazedor possa ser guiado de forma equivocada. Ele não pode, no entanto, fazer da vida doada a total ausência de vida. O espírito não precisa ser ensinado, mas o ego tem que ser ensinado. O aprendizado é, em última instância, percebido como assustador, porque conduz ao abandono e não à destruição do ego à luz do espírito. Essa é a mudança da qual o ego não pode deixar de ter medo, porque ele não compartilha da minha caridade.
Muito pelo contrário, né? O ego é uma palavra que se origina de outra, que vem de egoísmo. Então, ele não entende a caridade como doação, como amor, como enxergar a unidade. Minha lição era como a sua, e porque eu a aprendi, eu posso ensiná-la. Aqui Jesus nos falando, né, que ele na condição humana também teve a mesma lição e os mesmos desafios que a gente aqui, dessa dominação do ego. Mas porque ele aprendeu, ele pode ensinar o caminho para a gente. Eu nunca vou atacar o seu ego, mas estou tentando te ensinar como surgiu o sistema de pensamento do ego. Quando eu te lembro da sua verdadeira criação, o teu ego não pode deixar de responder com medo. O ensino e o aprendizado são as suas maiores forças agora, porque fazem com que seja capaz de mudar a tua mente e ajudar outros a mudar as suas próprias mentes. Então, quando a gente muda a nossa mente, a gente começa a viver isso, a nossa realidade muda também. E a gente começa a conseguir, através da inspiração, ajudar outros também a entrar nesse caminho. Recusar-te a mudar a sua mente não vai provar que a separação não ocorreu. Isso é o apego, né, a crenças, né? Quando a gente está tão apegado, tão querendo controlar tudo, a gente não quer abrir mão das crenças. Isso não prova que a separação não ocorreu, porque ela ocorreu sim, a gente se vê separado. O sonhador que duvida da realidade do seu sonho, enquanto ainda está sonhando, não está realmente curando a sua mente dividida. Sonha com um ego separado e acredita em um mundo que se baseia nele. Isso é muito real para você. Não pode desfazer isso sem mudar a sua mente a esse respeito. Se estiver disposto a renunciar ao papel de guardião do seu sistema de pensamento e abri-lo para mim, eu o corrigirei muito gentilmente e te conduzirei de volta a Deus. É lindo, né, gente? Todo bom professor espera dar aos seus estudantes tanto do seu próprio conhecimento que, um dia, não mais necessitem dele. Essa é a única meta verdadeira do professor. É impossível convencer o ego disso, porque vai contra todas as leis que lhe são próprias. Mas lembre-se de que as leis são estabelecidas para proteger a continuidade do sistema no qual o legislador acredita. Então, o ego cria suas próprias leis e faz com que a gente acredite que esse sistema de pensamento é o melhor. E por isso, a continuidade desse sistema de pensamento equivocado se mantém nas nossas vidas. É natural para o ego tentar proteger a si mesmo, uma vez que você o fez, mas não é natural para você querer obedecer às leis do ego, a não ser que você acredite nelas. O ego não pode fazer essa escolha, devido à natureza da sua origem. Você pode, devido à natureza da sua origem, da origem de cada um de nós, né? Então a gente pode fazer essa escolha. Eu escolho acreditar nesse sistema de pensamento equivocado ou eu escolho mudar para um sistema de pensamento certo. Os egos podem chocar-se com o estrondo em qualquer situação, mas os espíritos não podem chocar-se de forma alguma. O que ele está querendo dizer aqui? Quando a gente encontra outro ser humano, seja parente, pessoas muito próximas, amigos, vizinhos, desconhecidos, e a gente tem um encontro de egos, do meu ego com o ego de outra pessoa, cada um querendo provar que está certo, que tem razão, nesse caso ocorre um estrondo. Então vai gerar um conflito muito grande. Mas quando eu encontro com outra pessoa, seja conhecida ou desconhecida, seja próxima ou não, mas eu estou encontrando com essa pessoa a partir do meu espírito, do meu ser mais elevado, e ela também se encontra comigo a partir do espírito mais elevado, isso não pode gerar nenhum conflito, muito pelo contrário, aí sim podem ocorrer os pequenos milagres, né? Aquele momento fora do tempo que a gente fala, nossa, que pessoa incrível, como foi legal isso.
E esse encontro fica na nossa mente como um encontro divino. Se percebe um professor meramente como um ego maior, sentirá medo, porque engrandecer um ego seria aumentar a ansiedade a respeito da separação. No meu entendimento, ele traz aqui que todos nós somos iguais. Às vezes, em alguma determinada categoria da vida, eu entendo mais do que a pessoa que está próxima a mim. Mas eu também tenho muitos aprendizados para ter com aquela pessoa, porque em outra categoria da vida, aquela pessoa sabe algo, já superou algo que eu ainda não consegui. Por isso que essa troca é muito valiosa. Eu vou ensinar contigo e viver contigo se pensar comigo. Mas minha meta sempre será finalmente te absolver da necessidade de um professor. Aqui ele está trazendo sobre esse ensinamento que a gente vai obter a partir do próprio Cristo. Se a gente se permitir ser guiado por ele, né? E que esse aprendizado, o objetivo final, é que a gente, em algum momento da nossa jornada aqui na Terra, não tenha mais necessidade desse professor. É lindo demais. Isso é o oposto da meta do professor orientado pelo ego. Ele está preocupado com o efeito do seu ego sobre outros egos e, portanto, interpreta a sua interação como um meio de preservação egótica, algo egoísta. Eu não seria capaz de me devotar ao ensino se acreditasse nisso, e você não será um professor devotado enquanto acreditar nisso. Eu estou constantemente sendo percebido como um professor que deve ser exaltado ou rejeitado, mas não aceito nenhuma das suas percepções para mim mesmo. Então, o próprio Jesus nos diz que ele é percebido como um ser que deva ser devotado, ou então ser rejeitado. Mas ele mesmo não aceita nenhum desses rótulos que a gente tenta colocar nele, porque ele sabe que estamos aqui para alcançar o mesmo processo que ele também conseguiu, de acordar, de enxergar. Então, ele se coloca amorosamente na mesma condição que a gente, porque ele já passou por esse estado humano aqui na Terra. É muito amoroso mesmo. O seu valor não é estabelecido pelo ensino ou pelo aprendizado. O seu valor é estabelecido por Deus. Então, todos nós somos valiosos aqui para Deus, para o Criador. Não tem ninguém menos valioso ou mais valioso. Todos nós somos fundamentais na grande obra que ele criou. Enquanto contestar isso, tudo o que fizer será amedrontador, particularmente qualquer situação que se preste à crença na superioridade ou na inferioridade vai causar sofrimento, de algum modo, gente, porque enquanto a gente achar que o nosso valor é menor ou maior, a gente vai gerar muitos medos e sofrimentos, sim. Os professores têm que ser pacientes e repetir suas lições até que elas sejam aprendidas. Eu estou disposto a fazer isso, porque não tenho nenhum direito de estabelecer os limites do seu aprendizado para você. Ou seja, a gente que vai estabelecer os limites de o quanto a gente quer aprender desse entendimento todo que ele está trazendo aqui. Mais uma vez, nada do que você executa, pensa, deseja ou faz é necessário para estabelecer o seu valor. Esse ponto não é discutível, exceto em delusões, exceto para o ego, né, que fica assim, fazendo a gente pensar que a gente é vítima, ou então que é poderoso demais, ou então que não tem valor nenhum, ou então que a gente é complicado, que é de difícil convivência. Tudo isso é delusão, é ilusão criada pelo ego. O seu ego nunca está em jogo, porque Deus não o criou. O ego é uma criação dos nossos medos, das nossas crenças equivocadas, gente. A gente foi dando poder desde lá quando a gente nasceu, quando a gente era criancinha, porque em tempos anteriores a gente não tinha maturidade para lidar com aquilo tudo que gerou medo, desconforto, insatisfação, raiva. Aí a gente foi dando poder para esse ego. E a gente foi se defendendo da vida a partir desse ego machucado, que no fundo
Ele está lá só pedindo para a gente olhar para a nossa criança ferida que precisa ser vista, acolhida, reconhecida e amada. O seu espírito nunca está em jogo, porque ele o criou. Aí sim é uma criação de Deus. Qualquer confusão nesse ponto é delusória e nenhuma forma de devoção é possível enquanto durar essa delusão. O ego tenta explorar todas as situações, usando-as como formas de louvor para si mesmo, de modo a superar as suas próprias dúvidas. Ele permanecerá em dúvida enquanto acreditar na sua existência. Você, que o fez, não pode confiar no ego, porque na sua mente certa reconhece que ele não é real. A única solução sã é não tentar mudar a realidade, que é, de fato, uma tentativa amedrontadora, mas aceitá-la como ela é. Você é parte da realidade que permanece imutável, além do alcance do seu ego, mas facilmente acessível ao espírito. Quando sente medo, aquieta-te e sabe que Deus é real e que você é o seu filho amado com quem ele se compraz. Não permita que o seu ego conteste isso, porque o ego não pode conhecer o que está tão além do seu alcance como você está. Você no plano espiritual, na essência divina, né? Deus não é o autor do medo. Você é. Escolheu criar de modo diferente dele e fez, portanto, um medo para você mesmo. Não está em paz porque não está cumprindo a sua função. Deus te deu uma função muito sublime que você não está encontrando. O seu ego escolheu sentir medo ao invés de encontrá-la. Quando despertar, não será capaz de compreender isso, porque isso é literalmente inacreditável. Não acredita no inacreditável agora. Qualquer tentativa de aumentar sua credibilidade meramente adia o inevitável. A palavra inevitável é amedrontadora para o ego, mas alegre para o espírito. Deus é inevitável e você não pode evitá-lo, assim como ele não pode te evitar. O ego tem medo da alegria do espírito, pois uma vez que você a tiver experimentado, retirará toda a proteção do ego e passará a não ter nenhum investimento no medo. O seu investimento agora é grande, porque o medo é uma testemunha da separação. E o seu ego se regozija quando você a testemunha. Deixe-a para trás, não a escute, não a preserve. Essa testemunha da separação que é o ego, né? Escuta apenas a Deus, que é tão incapaz de engano quanto o espírito que ele criou. Libera a você mesmo e libera aos outros. Não apresente um retrato falso e indigno de você mesmo aos outros. E não aceite tal retrato deles para com você. O ego tem construído para você uma casa depauperada, que não te abriga, porque não pode construir de outra forma. Então, o ego é essa criação ilusória que constrói os sofrimentos, uma casa depauperada, uma casa que não nos comporta amorosamente, que não nos abriga. Não tente fazer com que essa casa empobrecida fique de pé. A sua fraqueza é a sua força. Só Deus poderia fazer uma casa digna das suas criações que escolheram deixá-la vazia por desapropriarem a si mesmas. Então a gente escolheu nos desapropriar desse abrigo divino e devemos sim retornar a ele, gente. Apesar disso, a sua casa ficará de pé para sempre e está pronta para você quando escolher entrar. Disso você pode estar totalmente certo. Deus é tão incapaz de criar o perecível quanto o ego de fazer o eterno. Então, Deus é incapaz de criar aquilo que não é eterno, gente. Assim como o ego não consegue criar nada além de ilusões. Com o seu ego, você nada pode fazer para salvar a ti mesmo ou aos outros. Mas com seu espírito,
pode fazer tudo para a salvação de ambos. Então, sempre que a gente estiver agindo pelo ego, a gente não consegue salvar nem a gente mesmo, que dirá os outros. Mas agindo através do Espírito, a salvação é possível para ambos, sim. A humildade é uma lição para o ego, não para o espírito. O espírito está além da humildade, porque reconhece a sua radiância e, com contentamento, derrama sua luz por toda parte. Os mansos herdarão a terra, porque seus egos são humildes, e isso lhes dá uma percepção mais verdadeira. O que ele quis dizer aqui? Que os mansos são aqueles que já dominaram as suas emoções de raiva, de fúria, de culpa, de julgamento, de crítica, de medo. Então, esses são os mansos, que eles não têm que revidar mais, não têm que brigar com ninguém para provar nada. O reino do céu é o direito do espírito, cuja beleza e dignidade estão muito além da dúvida, além da percepção, e ficam para sempre como a marca do amor de Deus por suas criações, que são totalmente dignas dele e só dele. Nada além disso é suficientemente digno de ser uma dádiva para uma criação do próprio Deus. Eu substituirei o seu ego se você desejar, mas nunca o seu espírito. Um pai pode seguramente deixar uma criança com um irmão mais velho que tenha se mostrado responsável, mas isso não envolve nenhuma confusão em relação à origem da criança. O irmão pode proteger o corpo da criança e seu ego, mas não se confunde com o pai por fazer isso. O que ele está trazendo aqui? Que Jesus Cristo, ele mesmo, como nosso irmão mais velho, ele está aqui para nos ajudar a achar o caminho, para nos proteger. Mas isso não pode gerar nenhuma confusão de níveis, porque a nossa origem e a de Jesus é a mesma, somos todos filhos do mesmo Pai. Você pode me confiar o seu corpo e o seu ego, apenas porque isso faz com que seja capaz de não se preocupar com eles e me permite te ensinar que eles não têm importância. Eu não poderia compreender a importância que eles têm para você se uma vez eu mesmo não tivesse sido tentado a acreditar neles. Vamos então empreender o aprendizado dessa lição juntos, de modo que possamos ficar livres deles juntos. Eu preciso de professores devotados que compartilhem meu objetivo de curar a mente. O espírito está muito além da necessidade da sua proteção ou da minha. Lembre-se disto. Nesse mundo não precisa ter aflições, porque eu venci o mundo. É por isso que deve ter bom ânimo. Então é por isso que a gente deve acreditar que é possível sim. Porque se Jesus, que veio na condição humana, venceu esse mundo, como assim que a gente também não tem essa capacidade de conseguir? Sim, temos a mesma capacidade e a gente precisa acreditar, confiar e entregar a ele, esse nosso irmão mais velho, os aprendizados que a gente vai precisar ter aqui para sair dessas aflições, desses sofrimentos, desse estado de medo e confusão que a gente vive. Fim da leitura do livro-texto.